Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e estejam preparados para a nossa segunda aula sobre Filosofia Grega 2, porque hoje nós vamos estudar Platão. E por que eu falo que é importante estar preparado? É porque é uma discussão bem abstrata, mas eu acho que vocês vão dar conta, como vocês sempre dão conta. Eu tenho alguns objetivos com essa aula. Eu quero que vocês entendam alguns conceitos específicos de Platão e no final façam esse checklist, se vocês compreenderam. Formas platônicas, o mundo das ideias, o que isso significa, a teoria das duas realidades, o que é e como se conhece, né, a ideia de epistemologia em Platão e o conceito de homem em Platão. Vamos lá, primeiro ponto. Platão nasceu em 428 a.C. e faleceu em 348. Ele era de Atenas. Quando Sócrates é morto, ele vai embora, ele desenvolve aí, depois de um tempo, a academia, que é um lugar, uma escola de filosofia. Hoje, inclusive, quando vocês vão ver, logo mais vocês vão estar na universidade, que é muito comum falar, vamos para o centro acadêmico, as pesquisas acadêmicas, e tem essa relação com esse espaço de construção do conhecimento, de descoberta da verdade, enfim. Para a gente entender Platão, a gente vai precisar voltar, não voltar, mas transitar um pouco mais sobre o pensamento de Sócrates, porque Platão, ele parte do seu mestre, das teorias que o seu mestre propõe, e aí então desenvolve as suas ideias. Para vocês terem uma noção, tem algumas pessoas, alguns estudiosos que chamam Sócrates, porque nos textos de Platão, se vocês vão ler os diálogos, por exemplo, a República, que é um livro de Platão, você vai ter dos personagens principais nos diálogos é o Sócrates. Então, eu até estava estudando um tempo atrás que um pesquisador disse que o Sócrates é como se fosse o alter ego de Platão, de tão presente que ele está nos trabalhos dele. Daí a necessidade de a gente voltar um pouco nos conceitos socráticos para compreender Platão. Então, o primeiro passo, para Platão, existem os discursos e a opinião. O filósofo tem que se preocupar com o discurso. E esse discurso tem que ser fundamentado naquilo que existe ou existiu. E aí, a partir disso, o filósofo, então, constrói o que é verdadeiro, porque ele alcança a verdade. Para Platão, a filosofia tinha que caminhar lado a lado à geometria. Disse que dizem as más línguas, que na porta da academia de Platão existe uma frase que dizia: se você não sabe geometria, não entre aqui. Platão se apropria de três práticas socráticas que a gente falou na última aula, que são o diálogo, a maêutica e a ironia. Você vai perceber isso muito claro nos livros e nos textos do Platão, principalmente o diálogo, né, o diálogo socrático. Um dos livros que a gente mais usa para trabalhar e que eu vou usar aqui para apresentar Platão para vocês é a República. Nesse livro, Sócrates é um dos personagens principais. E aí o que acontece? Nesse livro, o Platão mostra quais eram os anseios de Sócrates. Sócrates analisando o justo, o injusto, o bem e o mal, ele tinha um anseio de descobrir o que é a justiça e o que é a bondade, ou o que é o bem. E aí ele vai dizer o seguinte, que tanto bom como o justo, eles ganham características em contato com outras coisas ou comunidades. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa boa. Nós temos ali uma pessoa boa e, em outro lado, um cachorro bom. Um cachorro bom, pode ser aquele que, quando eu falo senta, ele senta. Uma pessoa boa não é necessariamente uma pessoa que eu digo senta e ela senta, certo? São coisas diferentes. Pessoa e cachorro são características diferentes atribuídas ao que é o bom ou o bem, ok? Mas, para Sócrates, em todos os dois casos, nós vamos ter a definição do que é bem e do que é o bom. E esse bom existe, independente se eu estou me referindo a uma pessoa ou a um cachorro. E essa independência, para Sócrates, vai definir aquilo que é um dos conceitos da filosofia socrática, que é o conceito de forma. Então, o bem é uma forma única e eterna, independente se eu estou me referindo ao humano ou ao cachorro, porque tanto o humano quanto o cachorro, isso são características que o bem ganha quando está ligado a outras coisas.
ok? O filósofo, então, segundo Sócrates, tem como papel fundamental acessar a essas formas, e não só as suas formas, mas a sua essência. Por isso que o Sócrates vai dizer que o filósofo ele vai estar diante de um espetáculo da verdade, porque à medida que o filósofo se aproxima dessas formas essenciais e perfeitas, ele então está diante da verdade, porque essas formas elas têm a verdade em si. A partir disso, então, o Platão vai construir aquilo que a gente conhece como o mundo das ideias de Platão. E aí a gente entra no primeiro conceito, que são as formas platônicas. Enquanto Sócrates vai se dedicar a entender aquilo que é mais abstrato, por exemplo, o bem, a justiça, a verdade, a maldade, o Platão vai, então, se apropriar do conceito de forma e vai trazer também para a realidade concreta, para pensar os seres vivos, os objetos, por exemplo, as plantas, os animais. Aqui, a nossa plantinha amiga de todas as horas, né? Que eu já usei ela em outra aula. Isso aqui é uma maranta. E existem várias marantas, tipos de marantas. Se vocês olharem na internet, vocês vão perceber que existem outras, mas com o mesmo nome, maranta. E aí, o que Platão vai dizer? Que, apesar de existem vários tipos de maranta, há nelas algo que permite com que nós identifiquemos essa planta como uma maranta. Isso, então, é a forma perfeita do que é a maranta, é a ideia perfeita do que é a maranta, ok? Existem várias marantas, mas existe uma ideia única do que é a maranta, correto? A partir disso, então, que o Platão vai dividir o mundo, vai dividir as coisas em dois pontos. Primeiro, ele vai dizer que existem, então, os objetos, os seres, que são materiais, são concretos, que se transformam, que se deterioram, que morrem, e que esse universo material dos homens, dos objetos, dos homens enquanto corpo, e dos seres vivos, eles são percebidos pelos órgãos dos sentidos. Olfato, tato, paladar, audição, a fala, ok? E isso ele vai dar o nome de mundo sensível. Por quê? Porque assim é percebido pelos sentidos. E esse mundo, porque ele se transforma, porque morre. Por exemplo, se vocês conseguissem ver aqui de pertinho, vocês vão ver que eu tenho algumas folhinhas que estão ficando amareladas, estão morrendo. Esse mundo, então, ele é um mundo imperfeito. Em contrapartida, existe o mundo das formas, que é um mundo eterno, um mundo imutável. Nesse mundo das formas, das ideias, depois vocês vão ver que ele vai fazer essa relação, está a alma, está o pensamento, ok? Esse mundo, então, que ele chama do mundo das ideias, ele é um mundo perfeito e eterno. Por isso, então, a teoria das duas realidades, o mundo sensível e o mundo das ideias, ok? Quando o Platão vai falar, então, da teoria das duas realidades, ele vai dizer o seguinte, que esse mundo das ideias, nesse mundo das ideias habita a verdade, que é imutável, a inteligência, esse mundo é superior e ele é perfeito. No mundo das ideias, é ele que dá origem a todas as outras coisas. O mundo sensível, que é o mundo do material, do concreto, ele é a mímese do mundo das ideias. O que é mímese? É um conceito platônico, é a cópia do mundo das ideias. Uma cópia imperfeita, tá? No livro 6 da República, o Platão vai falar sobre isso. Pelo fato desse mundo sensível mudar constantemente, nele não habita a verdade só no mundo das ideias, ok? Quando o Platão vai falar ideia, ele não está falando de uma entidade, tá? De uma coisa assim que paira no ar. Para ele, as ideias, elas são objetivas, certo? Elas têm objetividade e elas existem independente do homem, independente da nossa vontade, ok? Por exemplo, vamos pegar essa xícara, essa caneca. Para existir essa caneca, só foi possível porque, segundo Platão, existe no mundo das ideias uma ideia do que é a caneca que
dá a existência, permite a realidade dessa caneca como ela é, ok? Uma cadeira, a cadeira que vocês sentam na escola, para ela existir, se ela existe enquanto cadeira, é porque no mundo das ideias existiu a ideia de cadeira que dá existência ao ser, o ser no sentido daquilo que é material. Compreenderam? Certo? E diante disso, então, o Platão vai discorrer, vai falar sobre a forma que é possível conhecer, como se conhece, como se constrói, então, o conhecimento. À medida que tudo, o perfeito está no mundo, a verdade está no mundo das ideias, como que o homem acessa isso? Ele acreditava que é possível. Por quê? Se há algo no mundo que é fugaz, que é passageiro, então significava para ele que também há algo no homem que é passageiro, que é fugaz. Se há algo, então, de eterno no mundo, existe também algo de eterno no homem. O corpo, para Platão, é aquilo que é fugaz, que é passageiro, porque se transforma, porque se destrói, porque morre. Por outro lado, a alma, que a gente já viu, que é o pensamento, ela é eterna, ela é imutável. Ela é eterna, ela é imutável, e por ela ser eterna e imutável, ela pertence ao quê? Ao mundo das ideias, ok? Pelo fato de eu ter uma alma, né, que pertence ao mundo das ideias, para Platão significa que há no homem, desde sempre, essas formas perfeitas, que faz com que ele identifique no mundo concreto as coisas. Por exemplo, eu sei que isso aqui é uma cadeira, segundo Platão, uma cadeira não, né, óbvio que não, uma caneca, porque há em mim, dentro da minha alma, as formas perfeitas, as ideias, a ideia de caneca. Então, quando eu olho isso aqui, eu entendo, eu conheço isso como uma caneca, porque há em mim essa ideia inata do que é a caneca, tá? Para Platão, guardamos em nós as formas perfeitas antes da alma se juntar ao corpo, ok? A alma está lá no universo, quando ela se junta ao corpo, como ela faz parte do mundo das ideias, a gente traz essas formas dentro da gente. Como se acessa isso? Através da reminiscência, outro conceito platônico, que é a teoria de como se conhece para Platão. Nós conhecemos porque nos lembramos. Porque as ideias são inatas, elas nascem com a gente. Então, o ato de conhecer é o ato de se lembrar, ok? E aí o filósofo, dentro disso, o que ele faz? O filósofo se aproxima mais de perto dessas formas, das ideias, buscando conhecê-las em profundidade. Um exemplo de como isso acontece para Platão está lá na Alegoria da Caverna. Eu vou deixar aqui em anexo para vocês lerem. Eu não vou explicar, porque acho que o mais legal é vocês lerem a alegoria. É um texto de 5 páginas, então quem tiver interesse, dá uma olhadinha nisso. Nesse texto, nessa alegoria, o Platão vai dizer que o filósofo escolhe sair do senso comum e se aproximar da verdade, né, para ir descobrir as formas perfeitas. Essa é mais ou menos um resumo bem resumido do que trata a Alegoria da Caverna e é muito interessante, ok? Tá lá no livro 7. Eu vou colocar a República aqui para vocês também darem uma olhada, ok? E aí, a gente viu, então, o que seria o mundo das ideias, a teoria das duas realidades. Nós entendemos, então, diante disso, como o homem conhece para Platão. E para finalizar essa introdução sobre Platão, eu falo introdução porque tem muito mais para falar sobre ele, mas não convém agora. Nós vamos entender o que é o homem para Platão. E isso é importante. A gente já tem falado um pouco, mas eu vou aprofundar algumas coisas para a gente entender um pouco mais o pensamento do Platão. Lá no livro A República, qual que é o objetivo do Platão com esse livro? É apresentar o que seria uma cidade justa em contraposição a uma cidade injusta. Para ele, Atenas é uma cidade injusta, é uma cidade, como que é os conceitos que ele fala mesmo? Que tem um sistema político injusto, corrupto e decadente. Essa é a cidade concreta do mundo sensível. Na República, ele vai apresentar
a cidade ideal, a cidade justa. E dentro dessa discussão, a gente consegue identificar, então, o que é o homem para Platão, como ele entende o ser humano. Na filosofia, a gente chama isso de antropologia filosófica, tá? Só um parênteses para vocês conhecerem um conceito a mais da filosofia. Então, para o homem, para o Platão, o corpo, que a gente já ouviu falar, faz parte do mundo sensível, ele é o cárcere da alma. Por que ele é a prisão? Por que é a prisão da alma? Porque se a alma não tivesse condenada ao corpo, ela não teria limite para conhecer a verdade do mundo das ideias. Ela não ficaria limitada ao mundo sensível e poderia alcançar a transcendência e estar ligada ao mundo, diretamente ligada ao mundo das ideias. Ele vai falar um pouco sobre isso no livro Fédon, porque para Platão a vida e o trabalho do filósofo prepara a gente para a morte. A morte é esse encontro que a alma volta então para o mundo das ideias, e para Platão isso todos os homens deveriam estar preparados para isso, para voltar para o mundo da verdade, para o mundo das ideias. Se o corpo é o cárcere da alma, o que é a alma para Platão? A alma, nela não há, nela há a verdade, há o pensamento, e ele acreditava que na alma a pessoa já nascia com determinadas funções pré-estabelecidas, ok? A alma para Platão, ela é constituída em 3 partes. Ela é tripartite, a gente fala. Então, existe dentro da alma a alma irascível, que é o domínio da vontade, a alma concupiscente, que é o lugar do desejo, e a alma racional, que é o lugar da inteligência. Toda alma, para Platão, é desenvolvida para alcançar um determinado objetivo, certo? E isso vai demonstrar que tipo de função social o indivíduo vai poder desenvolver no meio em que ele vive, na polis. Porque uma pessoa vai ter mais a alma irascível, outras vão ter mais a alma concupiscente em desenvolvimento e outros mais a alma racional. A alma, isso a República mostra, no livro ele mostra isso. Por exemplo, uma pessoa que tem a alma mais irascível, aflorada, ela tem todas as características para ser um grande guerreiro. Uma pessoa que tem a alma mais concupiscente, que é movida pelos desejos, pela fome, é uma pessoa que tem como predestinação se tornar um peão, um trabalhador, ok? E aí, por outro lado, o homem que tem a alma racional mais desenvolvida, ele é predestinado a ser um guardião, um rei ou um filósofo. O homem que tem essa alma racional, por exemplo, e aí a gente falar especificadamente do filósofo que interessa a Platão, ele já nasce com essa predisposição. Por exemplo, eu só falo, se a gente olhar no livro 6 de Platão, ele vai dizer, Sócrates, né, que é o alter ego de Platão, vai estar discutindo com outro personagem as características de um filósofo. E ele vai dizer que a alma de um filósofo, ela já nasce com uma tendência, um desejo pela justiça, é uma pessoa branda, uma pessoa moderada, uma alma que tem uma alta capacidade de memorização e que desde sempre mostra um interesse pelo conhecimento, pela ciência. Então, o filósofo não se torna filósofo porque um dia decidiu ser filósofo. Ele já tem dentro dele essa alma que leva ele para esse lado racional. E isso vão ter em todas as funções na sociedade, na polis grega. Tá? Eles vão pensar como cada pessoa vai ocupar uma função. Nessa parte do livro, no livro 6 da República, o Sócrates está mostrando, Platão está mostrando como um filósofo seria importante para o governo de uma cidade. Um ponto importante de Platão é o seguinte, ele vai dizer assim, que essa natureza excelente, que seria a dominada pela alma racional, se ela fosse colocada num regime contrário, né, um regime que não estimulasse o seu potencial, essa pessoa com essa natureza brilhante, ela seria muito mais medíocre do que alguém que realmente nascesse com uma outra função, para uma outra função. Que alguém que tem uma natureza excelente, colocada num lugar que não desenvolve suas características, se tornaria pior do que alguém que nasce com uma natureza medíocre.
Por isso o desenvolvimento das academias, para treinar os filósofos e tal. E dentro dessa discussão, o Platão vai fazer altas críticas aos sofistas, que a gente estudou umas 2 aulas atrás. Porque ele vai dizer, por exemplo, que os sofistas teriam essa aptidão para a filosofia, mas usam isso, foram treinados para usar isso de forma completamente equivocada, tanto que ele vai chamar os sofistas de traficantes de mentes. Certo, pessoal? Então essa é a nossa aula sobre Platão. Eu vou deixar para vocês no link para lerem darem uma olhada na República, no texto Alegoria da Caverna. E uma coisa que eu queria colocar para vocês, e aí pensando exclusivamente no vestibular, é o seguinte: o livro A República tem diversos livros, ou capítulos, dentro dele, e alguns bem específicos a respeito do que geralmente se fala sobre Platão. Eu dei um resumo aqui para vocês, mas se vocês quiserem aprofundar, o livro 6 vai falar sobre a teoria do conhecimento. Aí voltando, o 5 fala sobre a alma, o 6 sobre a teoria do conhecimento, o 7 sobre a teoria das ideias e o livro 10 sobre a relação entre vida e morte, tá? Que é um tema também importante para o Platão. É isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem registrado aqui embaixo para eu poder ajudar vocês a compreender melhor o Platão. E até a próxima aula, que a gente vai continuar falando dos filósofos gregos, mas vai mudar um pouco de cenário, tá bom? Se cuidem!